Ó, depois de estudado o nosso sistema de forças, vamos falar então da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela vem desta fórmula: força é igual a massa vezes a aceleração. Essa aceleração pode ser a aceleração do corpo, pode ser a aceleração gravitacional, ou seja, a gravidade, tá? A massa é a massa do corpo que a gente está analisando. Pode ser um objeto qualquer, pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser qualquer um, combinado? E força, a gente já estudou que a gente pode tirar a força do sistema de forças. Eu posso ter a força resultante, então eu poderia muito bem tirar essa força daqui, essa força resultante, das 3 forças que foram distribuídas aqui no meu sistema. Ok? Então, essa aqui é a segunda lei de Newton. Vamos aplicar essa segunda lei, então, para ficar mais simples para a gente entender? Eu tenho 2 exercícios aqui. O primeiro diz o seguinte: Joana consegue movimentar um corpo de massa de 50 quilos. Sempre que eu estiver fazendo exercício, destaca as informações, os dados, tá? Que você precisa. Você pode reescrevê-los aqui. Então, eu tenho um corpo com massa de 50 quilos. Uma aceleração, então, a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer? O comando. O que ele quer descobrir? Ele quer a força. Isso é o meu comando. Eu sempre vou ler 1, 2, 3, 4, 20 vezes se for necessário, até eu entender o contexto da questão. Separa os dados, pode direcionar os dados aqui no corpo do exercício mesmo, para ficar mais claro o que ele precisa, e o comando da questão. O comando sempre é o que o exercício espera de mim. Nesse caso, o exercício espera que nós encontremos a força que a Joana está aplicando nesse corpo. Bem, eu não preciso aqui nesse momento fazer o sistema de forças. Por quê? Porque ele já me deu os dados. Eu tenho 3 informações, certo? A fórmula da segunda lei de Newton tem 3 informações. Que ela novamente, ó. Força é igual massa vezes a aceleração. Então, se o exercício me deu massa, se o exercício me deu aceleração, eu preciso descobrir a força. Então, vamos aplicar os dados que nós temos aqui nessa fórmula. Então, eu tenho força é igual massa vezes aceleração. A força é o que eu quero descobrir. Então, vamos reescrever aqui. A minha massa é 50 quilos, tá aqui. Vezes 2, que é a minha aceleração. 50 vezes 2, acertou quem disse 100, hein? 100. A unidade de medida de força é Newton, tá? Então, só para recordar, o sistema internacional, qualquer tipo de força, a unidade de medida sempre será Newton. A gente coloca em letra maiúscula porque é em homenagem ao físico Newton, né? Isaac Newton, que estudou esse sistema. Então, esse aqui é o nosso primeiro exercício. Vamos ver o segundo exercício aqui agora, ó. Ele diz o seguinte: sobre um corpo de massa igual a 100 quilos, ó, então eu já tenho outra informação aqui. Eu tenho um corpo de massa de 100 quilos, vou colocar aqui nos meus dados. 100 quilos. 2 forças, ó, tem 2 forças que estão sendo aplicadas nesse meu corpo. De mesma direção, então se é a mesma direção, ele tá na horizontal. Tá na mesma direção, então na horizontal. E sentidos opostos, ó. Então, isso aqui é muito importante, ó. Mesma direção, mas os sentidos são opostos. Se os sentidos são opostos, uma tá para a direita e a outra vai estar para a esquerda. E correspondem a. Então, eu vou seguir a mesma questão, ó. Sempre eu vou dissipar aqui, então, a minha F1 vai ser 120, minha primeira força, porque é a primeira informação que vem. A minha segunda força é 80 newtons. Então, F2 vale 80 newtons, certo? Dissipei aqui. Vamos ver o que ele... Então, já apliquei as forças aqui. Vamos ver qual que é o comando da questão
determine a aceleração em que o corpo se movimenta. Então, ele me deu massa, ele me deu duas forças, então eu tenho que descobrir quem é a força resultante. Então, aqui nesse exercício, eu tenho que aplicar o sistema de forças. Então, eu vou ter a força resultante vai ser F1, sentidos opostos, então vai subtrair, né? Então, 120 menos 80, nós temos 40 newtons. Então, essa força que a gente acabou de descobrir aqui, ó, esse dado que vem, né, do sistema de forças aqui, vale, então, 40 newtons. Se o exercício me deu massa, me deu a força, ele quer descobrir a aceleração, eu vou utilizar a mesma fórmula da primeira questão, que é a da segunda lei de Newton. A diferença é que agora ele está pedindo não a força, ele está pedindo a aceleração. Então, dessa fórmula, força é igual massa vezes a aceleração. Eu quero a aceleração. Tem um esqueminha, vou colocar aqui no cantinho para vocês, ó. Tentem lembrar o nosso triângulo da fórmula. Aqui eu vou ter o F da força, aqui embaixo eu vou ter o M da massa, do ladinho o A. Essa sequência é muito importante que ela esteja dessa forma, porque se você muda algum direcionamento, fica errado. Aqui multiplica e aqui divide, tá? Então, ó, o que isso quer dizer? Se eu pedir força, eu vou tampar o dedinho da força aqui, sobrou o quê? Massa vezes aceleração. Se o exercício te pediu massa, você tampa a massa. Ficou, então, força, ó, dividido pela aceleração. Se o exercício te pediu aceleração, que é o caso daqui, ó, vai ser, então, força dividido pela massa. Então, eu tenho força, certo? Dividido pela massa, que foi o que ele nos deu aqui. Isso vai ser a aceleração, ok? Então, eu vou ter 100 é a nossa massa e 40 é a nossa força. Então, eu vou ter 40 sobre 100. Posso cortar esses dois zeros. Ficou, então, 4 dividido por 10, que é 0,4. Qual a unidade de medida da aceleração? Metros por segundo ao quadrado, né? Então, a nossa aceleração vai ser 0,4 metros por segundo ao quadrado. Pro, se eu esquecer da unidade de medida, ó, eu peço para que vocês não esqueçam das unidades de medida, tá? Porque elas fazem parte de todo o nosso contexto, elas são muito importantes para o nosso estudo. Combinado? Até mais!